Olá, eu sou Rafael Dantas e você escuta a partir de agora o Pernambucast, podcast da revista Algo Mais. Ou morrer na solidão, é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Para o episódio de hoje, nós conversamos com a geriatra Carla Núbia, para falar não apenas como saber viver, mas como saber envelhecer. O envelhecimento saudável é o tema do nosso episódio de hoje. Para se envelhecer bem, é necessário acumular 4 capitais: a saúde, o conhecimento e os relacionamentos, o financeiro e o propósito. A senhora concorda com essa afirmativa? Na verdade, isso mostra o quanto a saúde não é mais ausência de doença. A saúde é esse complexo entre a saúde social, a saúde mental, a saúde física, você ter metas que são os propósitos, os sonhos, você ter esse capital, essa reserva social. Então, você precisa cuidar de tudo ao mesmo tempo. Não adianta você ter todos os exames em dia, tudo regular, e você não tem família, você ser sozinho, você ser difícil, você ter pouca participação social. Ao contrário, você também é super social, super participativo, mas não se cuida, você tem uma saúde mental que não controla bem. Então, é um contexto. São vários pilares. Se um pilar desse cair, você tem adoecimento. Então, é cuidar da saúde clínica, que é a saúde física, controlar suas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, osteoporose, problema cardíaco, problema respiratório, enfim. É muito comum o idoso ter doenças, isso não é exceção, mas ele pode ter uma vida funcional e uma vida bem cuidando dessas doenças. A saúde mental também, cuidar da depressão, se tiver depressão, prevenção de doenças neurológicas outras, prevenção de AVC, cuidar, não usar medicação controlada por conta própria, tá certo? A saúde social, que é exatamente essa interação, família, amigos, é extremamente importante. Vários estudos mostram que as pessoas que se cuidam, que têm mais participação social, se cuidam mais e, consequentemente, têm outros ganhos, né? Os propósitos, os sonhos, as pessoas têm que ter metas, não é? Tem que ainda realizar sonhos, é uma fase ainda de resgate. Não pode mergulhar na questão da chamada velhice inativa, inútil. Trabalhar bem a aposentadoria. O que você vai fazer depois que se aposentar? Depois que você não tiver aquele grupo de amigos, que você não tiver mais aquelas comemorações, aquelas festas dos amigos, alguns amigos vão embora, não é? E aí, se você não fez o seu capital financeiro, vai prejudicar também a sua aposentadoria. Se você não cuidou da sua saúde, você vai entrar nessa fase só gastando dinheiro com saúde, com doença. Então, um alimenta o outro positivamente e um também retroalimenta o outro negativamente. Então, são vários pilares que têm que ser cuidados concomitantemente ao longo da vida, que começa muito antes. Não começa já envelhecido, começa bem antes. A senhora concorda que, olhando esses pilares, assim, os brasileiros, eu acho que já começam a despertar já para essa questão da saúde, né, de se preparar bem mais cedo e tal, para não chegar na terceira idade com velhice. Já tem uma preocupação com a aposentadoria, né, com essa questão financeira. Agora, esses outros pilares, eles são algumas coisas que a gente poderia mensurar que os brasileiros ainda não têm uma preocupação muito com isso. Nossos idosos de hoje, eles vêm de uma fase diferente da nossa. Nós hoje, com 40, 50, 60, ou até um pouco antes, até mais novos, estamos falando sobre isso. Nos trabalhos, nós estamos vendo a vida de uma outra forma, né? E não como era antigamente. Então, passava a vida toda trabalhando para juntar um dinheiro para poder visitar uma irmã, para poder fazer uma viagem em família. Quando chega lá, está doente, o dinheiro diminui, né? As relações familiares estão quebradas, então isso não consegue realizar esses sonhos. Aí vem a frustração, vem o isolamento, vem a depressão. Então, realmente, nós estamos ainda numa fase de poucas pessoas cuidaram disso, os que estão idosos hoje em dia, vivem muito dependendo dos seus filhos e dos seus netos. Então, aí a gente cria estamos num outro problema, que é a vida que mudou. As pessoas correm incessantemente, cursos, trabalho, viagens, poucos filhos, poucos netos.
quem vai cuidar desses idosos? Os idosos estão muito sozinhos. Então, o que eles esperaram para ter agora, muitas vezes não tem mais. Por conta do adoecimento, da fragilidade financeira, da fragilidade social e a vida que os seus filhos e seus netos estão levando. Os filhos não conseguem mais dar conta. Entende? E aí, muito trabalho, muito pouco tempo está acelerado, as pessoas vivem aceleradas, internet, computador, busca. Então, os idosos ficam esperando que um final de semana possa dar um passeio, umas férias possa se engajar. Então, assim, eles vêm de um tempo de um não cuidado com essa velhice, chegam a essa terceira idade com várias fragilidades e estão pegando seus filhos e os netos com outras prioridades, com outra velocidade de tempo. Então, realmente, você está correto quando diz que nós não estamos preparados. Nós estamos treinando essa nova geração para se preparar para não envelhecer dessa maneira. Entendeu? Essa sua afirmação ela tem muito a ver com a segunda pergunta, né? Que trata o seguinte, né? Em menos de 20 anos, o Brasil vai dobrar a população idosa. Algo que, por exemplo, a França demorou 145 anos. Quais os desafios do país para atender às necessidades desse rápido aumento da longevidade no futuro? Especialmente quando estamos numa recessão e continuamos em um país em desenvolvimento. Isso demonstra 3 aspectos. Primeiro, por que envelhecemos, não é? Então, o Brasil deu uma guinada de uma longevidade de mais ou menos 45 anos nos anos 50, nos anos 60. Hoje nós estamos 75, 76 anos. E a população da quarta idade, que é os longevos, os idosos mais idosos, é a que mais cresce proporcionalmente. Então, a expectativa de vida média é em 76 anos, mas nós temos cada vez mais pessoas muito idosas acima de 80, 85 anos. Então, isso por quê? Antigamente, nós tínhamos muita doença infecto-parasitária, as pessoas morriam de malária, morriam de diarreia, morriam de tuberculose. Com a Revolução Industrial, veio a penicilina, os antibióticos, veio o tratamento do câncer, o início do tratamento do câncer, veio o diagnóstico das doenças mais precoces, veio a vacinação, veio o anticoncepcional. Então, as famílias que tinham 20 filhos, 30 filhos, começaram a ter menos filhos pelo controle da natalidade. Então, as pessoas começaram a viver mais por conta desse acesso à saúde. Então, menos crianças nascendo, mais vida longeva, certo? O que acontece? Nós envelhecemos antes de enriquecer, diferente dos países do primeiro mundo, que enriqueceram para depois envelhecer. Então, eles estão preparados para receber essa população. A pessoa, quando envelhece, lá no primeiro mundo, os filhos não ficam em casa, até porque culturalmente eles não ficam em casa mesmo. Nós já somos diferentes, né? Então, eles têm todo um acesso à saúde em casa, acessibilidade, políticas públicas engajadas para o idoso, na cultura, no lazer, na saúde, não é? No benefício. Então, eles têm um envelhecimento mais suportivo. Porém, a questão da intergeracionalidade é mais nosso. É mais, os países subdesenvolvidos, é mais latino. Então, o nosso idoso geralmente vai ou para a casa do filho, ou um filho vai para a casa do idoso. E eles têm esse cuidado maior. Mas o Brasil, ele envelheceu antes de enriquecer. Nós temos uma demanda imensa de idosos. Nós temos a Previdência aí que está sofrendo, não está dando conta de tantas pessoas envelhecidas. Na questão social, não se dá valor aos idosos, não é? Na questão de trabalho também. Chegou aos 40, 50, é descartado. Então, ninguém aproveita essa bagagem de experiência. Isso está começando a mudar. Algumas empresas estão começando a se abrir para pegar essa experiência, a energia do jovem e a disponibilidade e a experiência. Então, quem for inteligente juntar esses dois públicos vai ser muito feliz nisso. Programas culturais voltados aos idosos e não só voltados aos jovens. É preciso respeitar essa população, né? Na questão de saúde, mais de 92% dos idosos não tem plano de saúde. Onde é que está esse pessoal? No SUS. No SUS. E acho que perderam mais. Com esses aumentos, perderam mais. Então, esse pessoal está onde? Está na atenção básica, está nos hospitais de média e alta complexidade, que não tem suporte para aguentar tanta demanda. Aí eles sofrem e morrem mais. Morrem na fila de tanta espera, entendeu?
Outra coisa, na questão social, já falei que essa quebra da aposentadoria, das amizades, então é preciso criar esses núcleos de idosos para eles se interagirem, fazer novas amizades, novos relacionamentos amorosos também. Eles muitas vezes querem refazer a vida, não querem terminar a vida sozinhos. Eles são encontros de pessoas que já viúvas ou separadas que querem viver essa sexualidade diferente do idoso. São muitos desafios. Pois é. E você vê que nada é sozinho, um leva o outro. Né? Se o idoso trabalha, ele tem menos depressão e socializa mais, ele tem mais amigos, ele se cuida mais, ele adoece menos, ele consome, o idoso consome muito. O idoso consome muita dieta, muitas vitaminas, muitos remédios. Ele é responsável por circulação de dinheiro no país. Ele consome serviços, ele gosta de ir para o teatro, gosta de ir para o cinema, gosta de ir para a festa. Então, por que não oferecer tudo isso ao idoso? Sabemos que ter uma boa alimentação e fazer atividade física são essenciais para chegar à terceira idade com qualidade de vida. Mas por que existe tanta resistência de muitas pessoas em adotar esses hábitos saudáveis? As pessoas com menos condições financeiras têm mais dificuldade de praticar também esses hábitos? Veja, hábitos de vida é muito difícil para o ser humano de qualquer idade, entendeu? E para o idoso também. É muito mais fácil ele tomar o comprimidinho que o médico prescreve do que ele tirar o açúcar da dieta, tirar a massa da dieta, tirar as gorduras da dieta. É muito mais difícil para ele. Hoje em dia, as dietas mais elaboradas são bem mais caras. Então, as pessoas de mais baixa renda têm mais acesso a dietas de carboidratos simples, que pesam mais no estômago, matam a fome mais rápido, são mais fáceis de adquirir, mais fáceis de preparar e acesso mais fácil. Então, e aí você vê o aumento, infelizmente, ainda dos níveis de hipertensão, dos níveis de diabetes, a obesidade, o colesterol alto, o aí gera sedentarismo, que são os fatores de risco que mais provocam as doenças que mais matam os idosos do mundo inteiro, que é infarto e AVC. Então, nós estamos na era da alta tecnologia, mas as pessoas morrem ainda das doenças cardiovasculares, infarto e AVC, que tem fatores de riscos preveníveis. Vejam que coisa. É feito câncer. Quem mais mata? Câncer de colo, câncer de mama. São os dois cânceres mais preveníveis. Entendeu? Então, assim, nós temos uma educação ainda muito falha. Acho que por isso que o grande problema do país é a educação. Porque você, com a educação, você se alimenta melhor, você se cuida melhor, você entende o que são os fatores de risco, você entende o que são os hábitos de vida e aí você consegue mudar o seu paradigma. Então, a baixa escolaridade, o baixo nível socioeconômico, quando a gente diz que as doenças crônicas são mais na população de baixo nível socioeconômico, não é pela pobreza em si, é por tudo que está ao redor. É a baixa educação, o baixo discernimento da higiene, do alimento melhor, da atividade física, do dormir bem, do não fumar, do não beber, entende? Isso tudo carreta vários fatores de risco que adoecem mais as pessoas. E aí levam a demências, amputações, doenças crônicas que invalidam a pessoa. Não é só a questão financeira do acesso ao alimento ou aos serviços, né? Não, é tudo isso que está atrelado, né? Perpassa pela educação em saúde mesmo, pela postura dos hábitos, pelo entendimento do que são esses hábitos de vida e aí carregando toda essa mudança positiva de conduta ou a manutenção negativa de conduta. Eu acho que os jovens têm, de alguma maneira, começado a mudar, né? Os hábitos, pensando também na terceira idade, não só pela questão estética e tal, mas por essa questão de saúde de longo prazo, né? A tecnologia, a assistência à informação, acesso à informação, a internet, não é? Então, assim, todo mundo tem acesso à informação e os jovens e as crianças são modificadores de posturas em casa, com dietas melhores, mais leves, mais saudáveis, e isso atinge o idoso também. Pergunta, eu acredito que a senhora já começou a responder, que seria que tipo de políticas públicas são necessárias para que os idosos tenham mais qualidade de vida. Como a gente já começou a falar sobre isso, eu perguntava qual é que a senhora acha fundamental, essencial, política pública para que o idoso consiga qualidade de vida. Em se falando que saúde são vários pilares, você não tem como dizer que só um é a mais importante. Se o idoso se sentir respeitado, o respeito lhe gera muitos pontos positivos. Se ele chegar num posto, ele tiver um respeito à sua idade, com atendimento prioritário,
por exemplo, atendimento da odontologia, aquele dia voltado para o idoso, ele vai se sentir mais feliz. Se as famílias trabalharem mais a humanidade, o amor, não abandonar o idoso, esse idoso vai se sentir mais feliz. Ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor, ele vai ter uma participação social, ele vai até os grupos de idosos que estão fazendo uma festa, uma palestra, entendeu? Então, eu acho que o respeito à dignidade. E como é que uma política pública pode levar isso? Levando informação do que é envelhecer. Então, eu acho que a educação em saúde, falando do respeito da humanidade do que é envelhecer, talvez seja um política de mais impacto, que ela cai como uma bomba e gera vários pontos positivos. E o Pernambucast de hoje fica por aqui. Para entrar em contato conosco, mande e-mail para rafael@algomais.com ou através das redes sociais da revista Algo Mais. Até a próxima quinta-feira.